bem com vocês? Vamos nós lá para mais uma live? Hoje é com nosso amigo Edson Cordeiro de Curitiba. Vamos lá aprender um pouquinho mais sobre junípero, pinheiro negro. O cara é fera, hein? Mas antes disso, galera, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para que você receba as notificações dos nossos novos vídeos, tá bom? E para nos motivar também, né? Vamos lá? Vamos lá com o Edson Cordeiro? Partiu! Meu amigo Edson! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, meu amigo. E você? Me dá um retorno aí. Opa, perfeitamente, cara. Graças a Deus, tudo certo. Que bom. Muito obrigado. Muito obrigado por você estar aqui, cara, ter aceito o meu convite. Fico feliz por isso, tá bom? Só falando pra galera quem é o Edson. O Edson é o dono da loja O Bonsai, é um grande amigo. E eu tenho muita alegria de falar, galera, que nesse percurso meu todo de bonsai, esse foi o único cara com que eu fiz um curso. Eu fico muito feliz por isso. Tanto que eu trouxe até aqui, ó. Esse é o meu certificado, ó. Isso! Sim, Cultivo de pinheiro negro. O único certificado de bonsai que eu tenho, galera. Muito bacana. E sabe o mais legal disso tudo? Eu não sei se ele tá aí, Gustavo Aprile. O do Gustavo Aprile tá até hoje comigo, Edson. Eu quero ver ele entrando na live aqui pra gente ver. Eu fico muito feliz, cara. Tivemos a oportunidade de te levar no Papa Goiaba e foi muito gostoso. Tudo que eu faço hoje nos Pinheiros Negros é com o seu ensinamento. E ao decorrer da conversa eu vou falar mais coisas que para você dar mais ensejo pra gente, tá bom? Mas Edson, muito obrigado mesmo. Esse canal é seu, a palavra tá com você. A primeira pergunta que eu faço pro pessoal aqui que tá junto comigo, conta um pouco da sua história sobre o bonsai, da forma que entrou na sua vida e vamos bater papo. Beleza, vamos que vamos. Bom, eu gostaria de começar também agradecendo, né? Agradeço, gosto de sempre começar agradecendo primeiro a Deus. Acho que ele que oportuniza de verdade isso tudo pra gente. É fantástico poder estar aqui, verdade. Né? E agradeço aí imensamente também a minha família que me apoia, me dá o suporte para que eu possa desenvolver o meu trabalho também. E agradeço muito ao meu grupo de alunos e ao meu grupo de amigos, né? Acho que alunos e amigos, né? Como você, por exemplo, né? Tá aí com esse certificado, prova mais do que claro que foi meu aluno, né? Ah, guri. Verdade. Então, e mais do que tudo meu amigo, né, Wainer? Porque, cara... Muitos anos, né? Então. E aquele curso ali que a gente fez em Niterói, ali com o Papa Goiaba, foi fantástico, cara. Realmente foi um curso muito bacana. Para mim foi muito legal poder estar lá com o grupo e tudo mais. E acrescentou muito para mim também. Eu acredito que sempre acontece isso, é uma troca, né? E para mim acrescentou muito também na época. E foi fantástico conhecer o pessoal de lá. Mas sou muito grato a todo o pessoal que participa dos cursos comigo e abre a porta e me permite acrescentar um pouco também no seu bonsaido, como a gente chama aí. E o pessoal é super importante, né, na nossa caminhada também, pessoal e profissional também, né? E o nosso pessoalzinho lá do grupo, eu estava até relembrando durante essa semana, já por oportuno da nossa live, que ficaram boas lembranças e boas amizades de lá, né? Ficou, cara. O pessoal que está aqui, o pessoal que já não está aqui também, né? Verdade. Os parceiraços do bonsai, né? Mas estamos aí, vamos lá, seguir firme. Posso mandar um abraço pro Zamba daqui, não? Claro, com certeza. Um abração pro Rodinei Zamba aí, gente boa demais, o Rodinei. Seu Ney. Demais, irmãozão. Demais. Nossa Senhora. Né, pessoal que recepcionou a gente lá de uma maneira fantástica, assim, sou muito grato a vocês como um todo, né, Wainer? Foi muito bacana estar lá com vocês e poder contribuir. E fico muito feliz de ouvir isso que você comentou, que curtiu o curso e ter, vamos dizer, esse ânimo com relação ao curso e tudo. Eu fico muito contente, meu amigo, porque para mim realmente é uma grande satisfação. Eu diria, se não, que é uma das grandes metas, que é poder compartilhar o conhecimento
da melhor forma possível. Eu fico muito feliz de ouvir dizer que você está embasado e está conseguindo desenvolver os seus trabalhos com o que a gente desenvolveu lá. Meu agradecimento também pela oportunidade em participar dessa live também. Para mim também é uma satisfação muito grande poder estar aqui na tua live e participando do Bonsai Uai aí. Muito obrigado. Isso é bom, muito obrigado. E aí, conta a sua história para nós, cara. Como é que esse bichinho do bonsai te pegou? Então, o bichinho do bonsai, ele tem, na minha história, ele tem etapas, né? E eu costumo dizer que eu tive um pouquinho de cada coisa, talvez, aí, do que normalmente traz as pessoas para o bonsai, né? Então, eu tive muito jovem ali, talvez com 14, 15 anos, eu tive contato com um livro muito bacana chamado Naturalismo Amador. E esse livro é um livro que eu achei fantástico na época e li inteiro, devorei o livro. E é um livro que chamava muita atenção para as questões, claro, de natureza e tudo mais. E o que esse livro me trouxe na época foi a memória do bonsai, né? Então, o bonsai já estava presente comigo desde então lá do filme Karate Kid, né? Então, eu tenho essa memória do filme e tudo mais, que acho que a gente pode dizer que é o grande... o material que divulgou aí, que fez com que o bonsai ficasse famoso aí no Ocidente da forma com que a gente vê hoje. Eu acredito que foi quando atingiu um grande público, né? E para mim não foi diferente, né? Eu também fui atingido, vamos dizer assim, né? E tenho essa memória afetiva do filme, da relação do bonsai, dos ensinamentos do mestre Miyagi. Achei fantástico a questão da abordagem filosófica. Sempre me recordo dessa parte da abordagem filosófica do bonsai. O bonsai não pelo bonsai, mas pelo que ele acrescenta, né? E achei isso demais, assim. E aí o naturalismo, ele veio e me... Pô, pera lá, tem um negócio do bonsai. Vamos relembrar isso aí? Vamos puxar esse fio? E aí foi, cara. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar alguma coisa, ainda de leve, ainda sentindo, sabe? Pondo o pezinho ali meio de leve, até chegar ao meu bonsai de supermercado, né? Até eu resolver um dia fazer o que muitas pessoas fazem, que é comprar o bonsai de supermercado, né? Comprei. Vou contar um pouquinho mais sobre essa história do bonsai de supermercado. Cara, eu não me contentei, estava numa promoção, comprei 2 bonsai, não comprei um. Eu comprei 2 bonsai de ficus, hoje a gente chama de ficus mandioquinha, né? O ficus boni. E a gente sabe que, na verdade, um ficus um tanto complicado de fazer bonsai, né? Ele é quebradiço, ele é um pouco difícil de conduzir. Mas na época, claro, eu estava começando, não tinha esse conhecimento, né? E aí, inclusive, sempre menciono que eu sou super grato a essas 2 plantas, porque foram as minhas 2 primeiras plantas que fizeram as minhas primeiras práticas de bonsai ser muito prazerosas e transformadoras também, né? Porque eu já levei o bonsai para casa, já comecei a fazer algumas coisas que não deram certo, e aí me fizeram com que eu tivesse que pesquisar mais, que buscar mais conhecimento, né? Então foi daí que começou. Hoje eu não tenho mais essas 2 plantas, tá? Na verdade, eu não tenho elas há muito tempo. E acho isso perfeitamente normal. Acho que as pessoas têm... eu percebo isso nos alunos, né? Às vezes dá um problema com uma planta, ou até perde uma planta. Você fala, pô, mas desanimei porque, pô, perdi meu bonsai. Mas acontece, gente. Acontece, faz parte do processo, né? Sempre digo que desde que a gente aprenda algo no processo e melhore, né? Não vale também só perder a planta e repetir os erros, né? Então, eu, no caso, as plantas começaram a enfraquecer, eu já fui atrás de informação. Aí acabou que eu me animei tanto com a história do bonsai que eu falei, pô, legal. Agora eu me sinto firme para fazer as primeiras podas e fazer a aramação. Aí eu resolvi fazer o quê? Aramar um ficus boni. E aí vai aramar você arama, né? Você sabe, né? Que aramar a gente arama. Exatamente. Mas posicionar os galhos, posicionar tronco, é complexo, ele quebra, ele trinca e sai na mão. A planta que realmente você quebra e sai o galho na mão. Então, assim, eu tive várias plantas ao longo da minha história, assim, que fazem parte da minha história e pelas quais sou muito grato. Mas, assim, esses 2 ficus boni, cara, foram ali o meu primeiro contato ali com a prática do bonsai, né? Como disse, não estão mais comigo hoje, mas que foi o começo, me fundamentaram ali para mim. E aí, veja, no trabalho de pesquisa, para melhorar isso tudo e buscar conhecimento para poder realmente desenvolver o bonsai da forma correta e talvez para resolver um pouco daquela frustração inicial de querer fazer bonsai e não conseguir, eu cheguei até na loja
aqui na loja, na verdade, que na época ainda se chamava Bonsai Brasil, né? Então já tinha Sim. daí um histórico, já tinha um grupo de profissionais, uma loja especializada, né? E aí eu recebi as primeiras orientações e tudo mais, e passei a frequentar a loja bem assíduo, assim. E aí começou a fluir, né, a questão do bonsai na minha vida. Que ano que a gente está falando disso, Edson? Oi? Desculpa. Que ano que a gente está falando disso? Olha, eu comecei a frequentar a loja aqui, deve ter aí em torno de, eu acredito hoje, vamos ver, de O Bonsai temos 12 anos, eu acredito talvez uns 15 anos. Uns 15 ou 16 anos já, tem um tempinho, né? Que bacana, cara. Então. E aí eu fiquei um tempo frequentando, né? E aí tem uma escalada nisso tudo. Eu comecei a frequentar a loja como visitante, me tornei cliente, fui muito incentivado aqui dentro, né? O antigo dono se chamava Yoshio, era uma pessoa muito acolhedora com a família dele, a Paula também. O Yoshio e a Paula eram um casal, os antigos donos da loja que foram muito acolhedores e a equipe toda que trabalhava na loja, inclusive o meu ex-sócio, o Marcos Ripka, também já participava do time, né? O pessoal que me acolheu super bem e o Yoshio chegava ao ponto de realmente emprestar ferramenta e fornecer material da planta para trabalhar. Então, aquele cara que realmente estava buscando desenvolver o bonsai, desenvolver o grupo local, né? E tinha essa premissa e foi muito bacana. Eu tive a satisfação de participar disso, né? Tinha um grupo local na época muito ativo. Esse grupo ele sempre vai mudando, vai se renovando. E naquela época eu participei de um grupo muito bacana. Tem aí hoje grandes nomes do bonsai que estavam lá, né, nesse grupo, nessa época. E foi muito bacana poder fazer parte disso. E aí eu comecei a gerar mais conhecimento, mais know-how. E aí, na época, o Marcos, né, então, por ocasião, ele me convidou para passar a ajudar eles em instruções básicas de curso na parte prática, que eu tinha um grupo grande de alunos, 10, 15 alunos, precisa de mais instrutores na parte prática, né? E aí eu comecei a ajudar, comecei a colaborar com essas instruções práticas aqui, né? E aí fui desenvolvendo esse trabalho por um tempo também. E aí um belo dia surgiu uma oportunidade, né? Aqui de trabalhar na loja, então. Aqui na Bonsai Brasil, quando era Bonsai Brasil ainda, né? Então surgiu essa oportunidade e eu abracei, né? Eu estava desempregado na época, estava disponível. E foi fantástico, porque daí, nossa, imagina, né? Juntou a fome com a vontade de comer. O cara. Alavancou. Então, exatamente, o cara disponível e morrendo de vontade, pô, beleza, vamos lá. E aí eu trabalhei como colaborador, então, na época ainda de Bonsai Brasil, eu trabalhei 2 anos, né? Como colaborador. Morava longe pra caramba, morava 2 horas daqui. Dureza, cara, dureza. Eu sei que não é tão complexo assim, tem muita gente que sabe o que é isso, né? A questão da distância e tal. Na época, para mim, era 2 horas. 2 horas de vinda e depois 2 horas de volta, né? Mas estava aí. Também eu costumo dizer que, assim, foi o período que eu mais estudei na vida. Acho que nem na faculdade eu estudei tanto. Porque 2 horas de ônibus, né? De ida e 2 horas de volta, para ler de um tudo, né, cara? Eu teve livro que eu li umas 5 vezes, assim. Exatamente. Gera a base de conhecimento, né? E foi muito útil, construiu muito para mim aqui, construiu meu caminho, consolidou meu caminho também. E aí surgiu a oportunidade, a convite do meu sócio, o Marcos Ripka, né? Então, que eu já comentei, ele me convidou para ser sócio quando teve uma virada aqui. Aí, para quem de repente não conhece a história, houve uma divisão, né? Então, a Bonsai Brasil ela foi comprada pelo Tomio Tomita, e até hoje é assim. E a gente assumiu aqui como sócios, então, a estrutura que já havia como o Bonsai. Então, a gente criou o Bonsai e está tocando aí. Nisso já temos 12 anos de trabalho como o Bonsai. Nesse ano a gente comemorou 12 anos de trabalho. E é isso. Aí, junto com a história de loja, claro, não tem como não comentar, a minha história foi evoluindo com o tempo. E entrou daí a questão do estúdio, né? O estúdio Bonsai Essência. O estúdio Bonsai Essência eu criei ali na virada de 2014 para 2015. E aí foi uma virada, assim. Foi uma virada fantástica, porque daí foi um instrumento para eu também divulgar
o meu trabalho um pouco mais e expandir barreiras, né? Ou também, como dito, pôr a cabecinha para fora da janela um pouquinho, né? Exatamente. Porque eu tinha muito trabalho local e tudo mais, muita gente daqui que me conhecia e tal, mas faltava divulgar um pouco mais e expandir um pouco as barreiras, né? Os horizontes, né? Aí foi aí que a gente até desenvolveu o trabalho, né? Inclusive alguns dos primeiros lugares aí onde eu estive foi contigo lá em Niterói, né? Então já tem bastante tempo, né? Se você olhar no teu Tem certificado bastante aí, tempo, cara. tem bastante tempo. E para mim, assim, Tem. a experiência do estúdio, ela foi e ela é uma experiência fantástica, né? Porque o objetivo do estúdio é 2015, cara. Já se passou 5 2015. anos. Olha aí, tá vendo? Uma virada de 14, 15. É isso aí. Em 2015 eu já estava lá É, em Niterói, né? isso. Então, olha, o estúdio para mim é o meu trabalho como artista. Daí aí eu saio um pouco do ambiente de loja, da ideia de loja, que tem a questão comercial envolvida e tudo mais. E eu entro mais para a parte realmente do bonsai como arte e consigo trabalhar essa minha visão como artista do bonsai e de filosofia também, né? E isso me completa, isso é muito importante para mim, né? Para quem não conhece a minha história, eu fui acadêmico da Escola de Música e Belas Artes, aqui do Paraná. Então, a gente tem essa necessidade de criar e preencher o nosso ser com isso, né? Com a questão da criatividade e tudo mais. E da expressão, né? Então, o bonsai, para mim, ele chegou para ficar. E quando eu, mesmo na faculdade, eu fiz um trabalho, né, na época, sobre arte oriental e que me jogou daí de cabeça de vez no bonsai, porque eu vi, estudei a parte filosófica, eu achei que foi realmente uma coisa que eu gostaria de seguir para o resto da minha vida, né? Então, e aí até eu sempre brinco que hoje o pessoal pergunta, pô, mas você pinta, você desenha, você... Eu só desenho bonsai. Eu só Verdade. faço E muito projetos, bem. eu faço projetos de bonsai, às vezes eu faço uma paisagem, mas que tem bonsai, então tudo tem a ver, normalmente tem a ver com bonsai, né? Não tem jeito, não tem jeito. E, assim, depois desse trabalho com o estúdio, né? Foi onde eu consegui o alcance para conhecer pessoas como você, por exemplo, né? E trabalhar contigo, e trabalhar com o Zamba, e com todo o nosso pessoal ali de Niterói, e desenvolver essa parte do processo criativo, né? E eu sempre digo que a gente tem coisas que nos trazem para um caminho, né? E tem coisas que nos mantêm num caminho, correto? Então, É. para mim, essa parte da expressão, da criatividade no bonsai é o que me mantém no bonsaido, né? Uma possibilidade de você ter uma arte, desenvolver uma arte que nunca está pronta, isso me chamou muita atenção. É. É Porque legal. uma arte que é finita, vamos pensar numa escultura onde você esculpe, ali termina, o objeto está pronto, vamos dizer dessa forma, estático, né? É interessante, sim, é uma forma de arte também, né? Mas o bonsai, com a dinâmica, com a questão da evolução, do desenvolvimento, do cuidado, tem que ser diário, né? Isso realmente me atraiu demais para o bonsai e a questão da criatividade, da possibilidade de desenvolver o criativo, me manteve, né, firme no bonsai e me mantém, né? Eu digo sempre também o seguinte, que o que me move no bonsai, né? O que me move? E eu acho que é uma pergunta muito importante para todo mundo fazer, para quem está no mundo bonsai, né? Para mim é o desafio criativo, né? Então eu Sim. pego por esse lado do artístico e gosto de encarar cada planta, cada trabalho como um desafio criativo, né? E às vezes o pessoal pergunta, pô, mas como é que é isso, né? Como é que funciona essa questão do desafio criativo? Então é como eu falei, responder ao anseio, né? Ao anseio de interagir, ao anseio de criar, ao anseio de se expressar, que como disse é algo que vai muito para o lado artístico, né, da coisa e como disse já que nos mantém dentro dessa arte maravilhosa que é o bonsai. E eu acho que é uma etapa do processo necessária, inclusive, né? Dentro de uma caminhada que é o bonsai, né?
porque a gente, o bonsai pelo bonsai, o bonsai por fazer o bonsai, eu acredito que ele tem um certo limite, né? Da gente trabalhar a plantinha, a gente modelar uma plantinha, ele tem um limite quase que lógico, né? Se a gente não partir para esse mundo do criativo, começa a surgir alguns poréns, alguns bloqueios, algumas, né? E aí a gente trava, a gente deixa de evoluir. Então, quando a gente entra nessa Exatamente, parte fica do estagnado. criativo, fica estagnado, exatamente. E a ideia do bonsai como arte, como um todo, ele vai permitir, ele vai dar vazão para nossa criatividade. E aí as possibilidades são infinitas, né? Verdade, verdade. Legal o que você está dizendo, porque a gente acha que o bonsai, eu fiz o bonsai, chegou aonde eu queria no meu projeto final e eu encostei. Jamais. Essa interatividade com o bonsai é eterna. Até que ele vá ou a gente vá. Aí interrompe o ciclo da gente com o bonsai. Né? Exatamente. Isso que eu acho bonito na arte. Ela sai, você tem a silhueta toda do bonsai, mas sai um raminho, você tem que ir lá, faz um mitsumi, né? Então essa interatividade com o bonsai é eterna, né? Mas esse eterno tem um limite. Até quando ele vai embora ou a gente vai embora. Esse é o limite da gente com o bonsai, né? Não existe outro, né? Em cima disso tudo que a gente está falando, Edson, o Paulo Henrique, que é um dos caras que eu escolhi agora para ser o meu segundo professor, viu, Edson? Olha aí, mas bacana, grande jamais. Exatamente. Ele mandou um abraço pra gente. Tem inúmeras outras pessoas aqui que eu vi aqui dentro, aqui, o Alexandre Pérez, meu amigão. Tem o Shokuni Aete, que é o Militino. Muito obrigado por você estar aqui. Ele, Cíntia, lá do Bonsai Sulacap. Muito obrigado mesmo. Mas completando, para a gente formalizar tudo isso que a gente está falando da sua história, que é muito inspirador e muito bacana para a gente, eu quero completar com essa pergunta do Paulo aqui. O Paulo fala para você falar sobre o projeto do Bonsai, nós já vimos isso, né? Mas ele fala daquele projeto que você tem do o Café com Bonsai, que é sensacional. Eu também gosto muito, curto muito. E a sua visão com as nativas, tá? E pós isso, a gente vai entrar no que o pessoal está perguntando aqui, que é o seu clássico aí, a sua vedete, que é o Pinheiro Negro. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Veja lá, primeiro um abraço para o Paulo Henrique, queridão aí do Bonsai. Também parabéns, Paulo, pela condução dos trabalhos aí, tão maravilhosos, meu amigo. Estou acompanhando aí. Tá de parabéns aí pelas ilustrações, tá de parabéns pelo trabalho com o material nativo. Parabéns aí pelo reconhecimento também internacional aí do grupo de bonsai, tá? A gente acompanha isso daí e é muito bacana ver você representando a América Latina aqui, meu amigo. Fique aí com meus parabéns desde já e meu abração também. Deixa eu só te cortar um minutinho só antes de você entrar na resposta aí do Gustavo Aprile, ele entrou aí agora. Seu certificado tá aqui do Edson, viu, cara? Tá aqui, ó. Tá provando na frente de todo mundo, tá? Você vai pegar comigo um dia. Foram tanto desencontro eu e Gustavo, cara. Então, só para constar, o Gustavo Aprile foi aluno em Niterói, né? Temos certificado que comprova isso. Só precisamos entregar para ele. Exatamente. Exatamente. Gustavo. Mas desculpa te cortar, meu irmão. Abraço para você, Gustavo. Abraço para você e para as meninas lá também, muito queridas também. Então, vamos lá. O café com bonsai, na versão mineira, poderia ser café com bonsai e pão de queijo. E pão de canja. Do Adriano. Que é maravilhoso, por sinal, né? Nossa senhora, é bom demais. Fantástico. Sexta-feira eu tô com o Adriano aqui. Olha aí, vamos acompanhar a live do Adriano também. Então, assim, a ideia do café com bonsai, ela começou assim com algo bem simples. O que aconteceu? Na verdade, eu estava com um tempo muito apertado para algumas coisas. Com relação à loja, ter uma estrutura comercial de bonsai, ela exige muito, né? E eu sou responsável pela loja hoje, sozinho, já tem 3 anos que o Marcos já não é mais meu sócio, eu estou tocando só o negócio. E aí me apertou de uma forma que eu tenho que fazer bonsai, não estou conseguindo por causa da gestão do negócio, está exigindo muito de mim, mas eu não posso largar o bonsai dessa forma, eu preciso desenvolver meu trabalho, eu preciso me sustentar, né? Ter o meu sustento, como eu falei, do que me mantém como bonsaísta, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou acordar bem cedo, vou descer com uma caneca de café e vou fazer bonsai, pronto. Né? Desço cedo mesmo, 6 horas. Né? Tô aqui, canequinha, e vamos fazer bonsai. E aí, o trabalho do café e bonsai começou assim.
vamos lá, café e bonsai, simples assim. Né? Canequinha do estúdio na mesa e trabalho. Pinheiro negro, junípero, planta minha, planta de cliente, o que quer que fosse, mas mantendo, né, o bonsai, tirasse isso, né? O que é engraçado, né? Se for parar para pensar que eu tenho uma loja de bonsai e eu dizer que assim como todo mundo, como todo bom trabalhador, eu também tenho que pensar que, pô, eu tenho que reservar um tempinho para fazer bonsai. Veja que engraçado, né? Mas é isso, né? É normal para todo mundo. Para mim também. Para mim também acontece isso. Então foi aí que começou a ideia do café e bonsai. E aí eu comecei a publicar os trabalhos nesse horário, bem cedinho. Então publicava lá o trabalho, mais o café e tal, e foi. E aí o trabalho do café e bonsai, ele evoluiu e de uma outra forma e tal, ele ganhou corpo. E aí no ano passado eu comecei a fazer café e bonsai reunindo o grupo local, principalmente de alunos, né? Então, reunindo os alunos para quê? Para vir tomar um café com pão de queijo, né? Pão de queijo. Com pão de queijo. Então, tomar um café e compartilhar ideias e fazer uma aula ali, fazer uma apresentação de meio-dia ou de algumas horas para esse pessoal do grupo local que podia vir aqui, podia participar. E depois, à tarde, a gente fazia algum trabalho prático, dava uma orientação para o pessoal desenvolver os trabalhos deles, né? Então, o projeto ganhou um outro corpo, vamos dizer assim, e proporção, né? E foi muito bem, o projeto desenvolveu super bem. Aí esse ano a gente tinha mais planos para evoluir esse projeto, mas daí, quando a gente ia começar as atividades ali, já estava tudo agendado para começar em março, a gente teve essa questão do Covid e bloqueou, mas assim, tem um projeto para frente, a gente vai continuar desenvolvendo isso daí, né? E vamos que vamos. Que legal, cara. Sobre as nativas agora, respondendo As nativas. Qual que era a pergunta mesmo? A minha visão sobre o bonsai Sobre as nativas. Sobre as nativas. Bom, primeira coisa que eu queria pontuar, e para quem já foi meu aluno, eu diria o seguinte, porque digo para quem já foi meu aluno porque é uma coisa comum de eu falar nos cursos, né? Eu diria o seguinte, a gente tem, na verdade, uma riqueza muito grande, e isso não sou só eu falando, os internacionais já falaram, os artistas e profissionais nacionais falam muito, né? Que a nossa Flora Brasilis, ela é absurdamente grandiosa, fantástica, maravilhosa, subdesenvolvida no bonsai, e tem muita coisa para descobrir ainda, hein, Edson? Muito, tem um oceano aí, meu amigo, Olha lá o Rodinei lá, o Rodinei Zamba mandou um fala. Ele aí. Abraço aí, Rodinei, querido. Já falamos de você hoje, hein? Isso. Então, veja, a gente tem um potencial fantástico de desenvolvimento bonsai com material nativo e um grupo onde eu peguei bem forte essa questão por causa do impacto que teve em mim, foi muito profundo, foi com o grupo da AGB, o pessoal lá de Goiás, você conhece bem o pessoal de lá também, o Jairinho. Claro! Então, o Jairinho, né? Então, o pessoal da região ali, na época eu lembro que eu fiquei muito impactado, Vainer, porque, cara, quando eu fui conhecer, eu tive contato com o bioma, né? Cara, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei em choque, assim, falar a verdade. Porque eu fiquei igual criança, assim, olhando as árvores em volta, e para mim era um mundo novo, era um bioma totalmente novo. E eu fiquei chocado, assim, com o que eu vi de material, de espécies diferentes e da forma, principalmente a parte estética também da coisa, a textura de casca, a forma com que as plantas se comportavam no crescimento, ramificação, esse tipo de estrutura, assim, me chamou demais a atenção. E aí, quando a gente comentou, eu desenvolvi lá com o pessoal de Goiás o curso de estética do bonsai, então é super coerente a gente falar sobre essas questões de estética e características da planta e tudo mais. E o que eu comentei lá, e é comum comentar, então, como eu falei nos cursos, é que a gente precisa valorizar o nosso material nativo. Tá? A gente precisa valorizar, a gente precisa desenvolver um trabalho sério com o bonsai, utilizando o nosso material nativo. Né? O que eu comentei com eles lá é o seguinte, por exemplo, né? Que quem melhor do que o grupo da AGB para desenvolver um trabalho e gerar resultados e tornar isso conhecido, né? A gente vive num país de proporções continentais, isso todo mundo sabe, né? No Nordeste é uma coisa, na região central é outra, no Sudeste é outra, no Sul aqui é outra, né?
Então, veja o tamanho da contribuição que um grupo como a AGB, por exemplo, tem para contribuir com o bonsai nacional, né? Então, eu vejo tem se falado muito de criar uma linguagem do bonsai brasileiro, uma linguagem do bonsai nacional. Essa é uma discussão já um tanto antiga, pelo menos ao meu ver, né? Mas se a gente pensar que é um país desse tamanho, desse porte todo, a gente vai ter regionalismo, né? Como acontece em tudo. Em tudo tem regionalismo. No bonsai não seria diferente. Então a gente teria uma linguagem de bonsai na região central, uma no Nordeste. Por quê? Porque o bioma é outro, a realidade é outra. Então, quem melhor do que o pessoal do Nordeste lá, como Lula, como Sergivaldo, como Arnaldo, estão contribuindo com o estudo e o desenvolvimento, né, do bonsai. Ó, o Ronan lá. Ei, Ronan. Abraço, Ronan. Conta uma piada pra nós aí, Ronan. Figura. Conta uma Na piada. nossa live aqui só demos risada, só risada. Como você sabe como é que é, né? Ah, o Ronan é uma figura, meu Deus do céu. Quer rir com esse homem aí? Meu caramba. Então, assim, até fica aí o meu comentário. O pessoal do Nordeste está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, né? O Lula, o Sergivaldo lá, cara, o trabalho deles está fantástico, com tudo, assim. Estão se dedicando de verdade, estão indo conhecer o material na natureza, trabalho de pesquisa sério, pesquisa de resultado como bonsai, que é diferente do que a gente tem na natureza, resposta da espécie às técnicas do bonsai, né? Então, isso é um trabalho maravilhoso, né? Uma super contribuição para essa questão da identidade do bonsai brasileiro, né? Então, na região central também, né? Eu comentei com o pessoal que a gente precisaria tem região norte, isso mesmo, pessoal, chama aí, é isso mesmo, tem região norte, com certeza. O pessoal do Amazonas aí que está fazendo bonsai a sério, estou sabendo também, estou acompanhando, tem meu amigo e aluno Rodrigo, lá do Amazonas, abração para o Rodrigo aí também, né? É isso aí, essa é a ideia. Então, o bonsai da região norte é o bonsai da região norte, né? Tem um pessoal lá que está desenvolvendo bonsai, são nossos pesquisadores aí, né? Aqui no sul, aqui para mim é um pouquinho mais fácil, porque daí eu estou no sul, então eu conheço as pessoas também, eu trabalho, acompanho, né? O trabalho que está sendo desenvolvido de algumas pessoas. Eu acho um trabalho fantástico, por exemplo, aqui no sul do Gerson Araldi, que é ali de Palotina, amigão também, né? Que tem um trabalho fantástico lá com desenvolvimento de material nativo, né? Várias espécies também, mas eu diria aí com mais ênfase branquilho, principalmente, né? Ó, o Rodrigo entrou lá, tô ouvindo. Beleza, Rodrigo? Um abração para você. E aí também, assim, o senhor Hugo, né? O senhor Hugo aqui de Santa Catarina, também é uma pessoa fantástica, né? E que tem um trabalho com espécies nativas muito bom, né? Guajuvira, cambuí, principalmente. O cambuí é fantástico, cara. O cambuí do senhor Hugo é muito legal. É um trabalho maravilhoso, assim, né? Então, esse trabalho dedicado, levado a sério e tal, que vai aos poucos criando essa nossa identidade de bonsai brasileiro, embora tenha observado a questão do regionalismo, né? Eu acredito que também, assim, quero fazer um adendo aqui rápido. Por exemplo, no caso do senhor Hugo, né? Que eu comentei, ele veja que é uma pessoa que já está ele tem uma contribuição com o bonsai de Santa Catarina, na minha opinião, muito grande, né? Ele tem um grupo que ele formou ali na região, em Santa Catarina, ali em Concórdia, principalmente, né? Que é um pessoal que está produzindo hiper bem. Não é pouco, não. O pessoal está desenvolvendo super bem, muito bem embasado pelo que o senhor Hugo desenvolveu com eles, né? Então, um trabalho muito bem fundamentado, né? Então, fica até aí o parabéns para o pessoal do grupo local lá, o grupo de Concórdia, que estão evoluindo também a passos largos. Mas, enfim, voltando para a questão do bonsai nativo, eu acredito, assim, a gente... Eu confesso, assim, sendo bem franco, eu sofro um pouco desde o começo do meu caminho com bonsai aí, de ver, assim, às vezes um trabalho internacional feito com uma planta nossa, uma planta nativa. Ao mesmo tempo que me impressiona, eu acho fantástico, porque realmente o trabalho em si ele é fabuloso, choca um pouco por outro lado, de por que a gente não tem aqui? Por que não é de um artista nacional? Por que não é de um artista talvez até local, né? Claro, a gente está caminhando no bonsai, a gente já tem um tempo, está desenvolvendo,
né? Eu já tenho conhecimento e tenho alguns alunos, inclusive alguns conhecidos e alguns alunos que têm, por exemplo, plantas como jabuticaba, que está super avançado e tal, que estão fantásticas, as plantas são maravilhosas, né? Falta tempo para maturação das plantas, e isso não tem jeito, a barreira do tempo é intransponível. Então, a maturação, ela virá com o tempo, ok? Então, temos trabalhos fantásticos, né? Mas ainda com um caminho longo para percorrer, né? Veja, a ideia não é desmerecer o nosso trabalho, né? Muito pelo contrário, a gente está caminhando, estamos numa caminhada, mas como disse, a questão do tempo é que complica um pouco. O bonsai precisa disso, né? Para maturar. E acredito que tem espécies que daí não tem trabalho local para a gente dizer, pô, não, aqui já tem alguém trabalhando isso, né? Então, por exemplo, para mim aqui é muito comum na região de Serra, o manacá, né? Então, o manacá é uma Manacá de planta, cheiro? cara, é uma planta fantástica. A gente não tem aqui, cara. Eu não vi até hoje um manacá aqui. Pode ser ignorância minha, pode ser, né, a minha falta como disse, pôr a cabecinha para fora da janela. Pode ser, pode. Mas, assim, no nível, principalmente, de algumas plantas que eu vi internacionais, não. Eu sempre chamo a atenção para o seguinte, que é engraçado ouvir um cara que é muito conhecido pelo trabalho com pinheiro negro ou com coníferas de forma geral, e o cara falar isso. Gente, é o caminho de cada um. No meu caso, eu escolhi o pinheiro negro como espécie principal. Agora, assim, uma pergunta que nunca me fizeram, mas eu vou me auto-fazer essa pergunta. Tá, meu caro, inativa, do que você gosta, porque, né, você gosta, se tornou especialista em pinheiro e tal, e tudo, beleza. E aí, e o bonsai nativo? Olha, eu gosto muito do trabalho com material nativo, sou super fã de algumas espécies. Jabuticaba, por exemplo, é uma delas, é uma espécie que eu admiro demais, adoro trabalhar, tanto minha quanto planta de clientes também, quando me dão a oportunidade de desenvolver projetos, né? É uma espécie que me agrada demais trabalhar, né? Caliandras também, por incrível que pareça, é uma planta que eu aprendi a gostar e a respeitar, porque é uma planta de formação rápida, é gostoso, eu acho muito Você tem molezinha. espinosa, Edson? Espinosa também gosto de trabalho, mas Você até hoje tem ela? eu tenho mais trabalho de espinosa com clientes do que meus digo loja, né? Então eu trabalho com a Leandra Espinosa, mas é mais material de cliente do que meu, né? Enfim. Mas eu tenho experiência de trabalho com Caliandra espinosa também. E acho uma planta fantástica, fantástica. Eu acho que Versátil, né? poxa, é maravilhosa. Não tem palavras assim, né, para definir melhor do que isso, assim. Como bonsai é fenomenal, fenomenal, né? Então, Ô Edson, pra gente começar aí, porque as perguntas do Pinheiro Negro aqui são muitas, cara. Tá explodindo aí. O Rodrigo Barreto, cara, ele tá perguntando pra gente aqui, pode-se cultivar pinheiro negro no clima do Nordeste? Mas não só ele, o pessoal de Brasília, outras pessoas perguntaram sobre pinheiro negro. Dá um overview pra gente aí do pinheiro negro. O que você nas suas andanças, você já viu por aí? Que cultivam pinheiro negro na região norte e nordeste, tá? Agora, claro, e aí a gente tem que entender que as necessidades fisiológicas da planta, né, do pinheiro, principalmente da questão da variação de temperatura, né? Então, onde tem um tempo, um momento no ciclo vegetativo onde a planta possa ter um repouso vegetativo e para cumprir esse ciclo fisiológico de maneira adequada, né? É extremamente importante, né? Então, aqui no sul, isso para a gente é muito fácil. Agora, por exemplo, é um dos poucos dias que um careca como eu se permite estar sem touca, né? Não, cara, eu tô todo dia de touca, porque não dá, não sabe. Não aguenta mais, né? Não, gela a cabeça. Então, aqui pra gente, veja, nesse momento a gente já começa a trabalhar pinheiro negro. Eu considero junho e julho os melhores meses para trabalhar pinheiro negro pesado mesmo, de aramá, galho, tronco e tudo mais. Enfim, para as regiões norte e nordeste, eu tenho, como disse, conheço pessoas que têm, desenvolvem, tá? Conseguem ter. Agora, assim, a planta ela não vai ter exatamente o mesmo resultado que a gente tem aqui. Então, assim, o meu conhecimento, eu sempre digo que ele é válido para mim, na minha região,
indo no máximo ali, talvez, ali para o sudeste, ali São Paulo, né? Dali para cima já é território novo, já é um outro clima, já é uma outra situação de cultivo, né? E eu sempre comento assim que cada um à sua maneira, na sua região, precisa desenvolver seu próprio trabalho de pesquisa. Então dá para se embasar, então pegar, por exemplo, esse conhecimento que já existe aí de pinheiro e ver o que é possível adaptado às técnicas e do cultivo na sua região, tá? E eu já lancei esse desafio numa outra oportunidade, vou lançar aqui de novo, que cada um desenvolva esse trabalho de pesquisa e se torne talvez aí o responsável pela implantação, pelo desenvolvimento do pinheiro negro na sua região, né? Porque é importante, é necessário um trabalho de pesquisa que vai levar anos, né? Para entender o quê? Como é o ciclo de desenvolvimento da planta dentro do seu clima e do seu bioma. Habitat. Né? Como é que é a temperatura, como é que é a umidade ao longo do ano, como é que funciona, né? Então tem que estar atento com tudo isso, né? Então, de repente, por exemplo, vamos pensar lá na região do Nordeste, a planta vai ter repouso vegetativo? Não, ela vai ficar o ano inteiro com 40 graus. Então ela não vai ter aquele momento, ela só vai entrar em repouso por excesso de calor, se for, porque pela questão do frio não vai ter, né? Então tem todos esses detalhes, né? Que é importante a gente observar. Então, como disse, respondendo a pergunta em si, eu conheço pessoas que têm e desenvolvem muito bem. Para mim, observando as fotos e os vídeos que eu vejo das plantas, tem uma expressão muito nítida de plantas que se adaptaram ao clima, ao meio de cultivo, né? Que estão evoluindo, estão conseguindo se desenvolver de forma positiva, né? Mas é nítido para mim, como conhecedor da espécie, que há uma grande diferença da planta para uma planta que está sendo cultivada, vamos dizer assim, adequadamente aqui no sul, tá? Mas assim, em suma, dá para cultivar sim, tá? Porque eu tenho vários contatos, várias pessoas que, inclusive, eu meio que monitoro isso já tem muito tempo, e o pessoal consegue manter o bonsai na região norte e nordeste, sim, tá? É possível. Legal, muito bacana. E para esse estudo, Edson, uma coisa que eu aprendi com você e eu carrego até hoje é respeitar a espécie e conhecer o ciclo da espécie. O mínimo que você pode saber se o pinheiro negro vai bem na sua região ou não é respeitando pelo menos um ciclo dela e conhecendo esse ciclo dela dentro da sua região, né? Isso acho que é o mais importante, né? Perfeito, perfeito, Weiner. Weiner, eu quase te chamei de Weiner de novo, viu? Weiner. Você sabe que eu te conheci como Weiner, não como Weiner, né? Weiner. Pô, eu acho o Weiner tão chique, cara. Posso chamar só de Weiner? John Wayne. Tá bom, John Weiner. John Wayne. Então veja, eu gosto de pensar no seguinte. Quando eu digo lá, um trabalho de pesquisa voltado para o bonsai, é disso que a gente está falando. É você entender como é que é o ciclo natural da planta, como é que ela cumpre esse ciclo ao longo do ano, no ambiente natural dela. Ok, isso é uma coisa. Quando a gente põe no vaso, isso muda. E muda drasticamente. Não é pouca coisa, muda muito. Beleza, só pondo ela no vaso, como muda? Como é que acontece o ciclo vegetativo agora, dentro de um vaso, né? Já é uma outra coisa. Ok. Depois, num próximo passo, como é que é estar no vaso e receber as técnicas de intervenções como bonsai? Poda drástica, enxerto, podas de refinamento, aramação. Então, esse é um trabalho de estudo necessário em todas as espécies, né? Não só no pinheiro. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que o pinheiro negro é uma espécie que tem já etapas de processo, tem um ciclozinho para seguir, tem alguns até divulgados na internet aí, que eu indico que não sigam, tá? Mas, enfim, tem alguns ciclos aí na internet, tá? Mas qual que é a ideia? Eu considero o pinheiro negro uma espécie disciplinadora, porque se a gente aprende essa fórmula de como se deveria conhecer uma espécie, como se deveria conhecer um ciclo, e que o pinheiro obrigatoriamente faça com que a gente desenvolva isso, né, para poder se ter um pinheiro negro de qualidade, se a gente aplica esse mesmo princípio nas outras espécies, só pode dar resultado de qualidade. Só pode dar resultado com base, né? Base de fisiologia,
com base de cultivo e tudo mais. Aí a gente vai produzir bonsai de qualidade, bonsai de verdade, né? Então seria isso. Então esse é o trabalho de pesquisa necessário, né? E como a gente falou, que cada um pode contribuir, né? Cada um. O nosso relacionamento com o bonsai não é de hoje para amanhã somente, beleza? Então por isso o imediatismo tem que acabar tem que sair das nossas vidas. Se o meu relacionamento com o bonsai é longe, tem uma longevidade grande, então para que eu quero bonsai para amanhã? Então vamos respeitar a espécie, vamos fazer essa análise para que no fim, para que ele siga com a gente até o final, né? Claro. Isso é muito interessante, né? Claro, isso é Tem uma pergunta do Alexandre, Pérez aqui que é bem interessante. Edson, como você convive com um bonsai com sua necessidade artística e com as necessidades comerciais? Então, é o que você falou do café com bonsai. Café com bonsai. Café com bonsai já praticamente responde isso, né? Então, veja, isso aí. O bonsai-do, para mim, é o seguinte, é uma coisa um tanto séria, tá? E aí eu posso falar mais sobre isso na sequência, porque daí a gente vai dar volume para isso, né? A questão comercial, artística e tudo mais. Então, assim, eu sou proprietário, então, da loja O Bonsai, então eu tenho essa questão na parte comercial, mas hoje eu estou trabalhando de uma forma que eu estou direcionando aqui o negócio para que a gente tenha um trabalho muito bem definido, onde a gente tem um apelo para o comercial, a gente tem esse lado também, que é necessário para que a gente possa manter uma estrutura de negócio. Acho que todo mundo acho que entende isso, né? E eu tenho também um trabalho hoje que está ainda em desenvolvimento, em aprimoramento, melhor dizendo, que é para ter esse bonsai, desenvolver esse bonsai de mais qualidade. E nesse processo de desenvolver o bonsai com mais qualidade é onde eu vou conseguir aplicar o meu conceito, né, de bonsai, o meu conceito artístico também. Vou conseguir fazer o meu trabalho de expressão. E aí, claro, por que não que em algum momento isso também seja comercial, vamos dizer assim, né? Então que eu possa desenvolver isso e permitir que outras pessoas possam ter acesso a isso também, né? Porque também é importante. Então, assim, eu sempre tive muito claro para mim, por exemplo, que a questão da venda do bonsai, a parte comercial, né? Eu nunca tive apego, na verdade, ao bonsai. Embora tenha essa questão da gente se aprimorar e se desenvolver no processo, que é uma coisa que eu acredito muito nisso, eu nunca tive apego às minhas plantas, né? Porque eu acredito que se o que me mantém no bonsai, o meu fator motivacional é a questão da criatividade, quando eu chego num ponto onde está realizado essa parte criativa e só o que é necessário daqui para frente é manutenção, então a parte criativa já se realizou, ok. Então, para mim, já está ok, né? Claro que bonsai é uma arte viva e pode mudar de novo, pode ser transformado, pode de N maneiras, mas a minha visão, a minha expressão sobre aquela planta já aconteceu, já se realizou. Então, faz com que eu tenha facilidade com essa questão do desapego. Então, mas você vende esse trabalho? Você vende essa planta? Vendo sim. Gosto muito, claro, de quando ocorre de vender para uma pessoa que você tem certeza, eu sei que ela vai progredir com o projeto e a planta vai ficar bem. Então Você tocou num ponto interessante, viu, Edson? Sim, eu tô preocupado com a continuidade do projeto, né? Mas eu entendo assim que o meu papel na história dessa planta talvez tenha terminado. É o momento de entrar uma outra pessoa em cena e começar a pegar as páginas brancas do livro e começar a escrever, não é? Então, mas a minha etapa passou, né? Então, assim, é muito tranquilo para mim essa questão do desapego. Eu largo uma planta com mega potencial, grande, tudo, mas que, vamos dizer, estaria resolvida, e vou para uma planta de, sei lá, 15 centímetros e começo o processo criativo tudo de novo, né? Alguns alunos estão bem familiarizados com uma expressão que eu uso, eu falo bonsai for fun, né? Eu vou pro bonsai for fun às vezes, eu pego uma plantinha
assim, de 10 centímetros, 15 centímetros, cara, para me expressar, para, sabe, desenvolver um pouco de técnica ali, praticar e se divertir. Bonsai é divertido também, precisa ser divertido também. E no processo criativo ali e tudo mais, a gente se diverte muito também, né? Precisa ser assim, eu acredito, né? Legal. Tem uma pergunta do Alan aqui. A gente tem próximo aí uns 9 minutos de live. Se fechar, eu posso abrir mais um pouquinho para a gente bater um papinho, pelo menos pode uns abrir, 20 minutos, lá meia hora? hoje Beleza. tá Mas vamos dar continuidade aqui para a gente ganhar tempo, né? Tá, beleza, vamos lá. O Alan, da União Bonsai, ele pergunta por que o pinheiro negro na sua vida, né? Por que você escolheu o pinheiro negro? E você vai dizer isso para a gente. E na sequência, eu vou juntar com a pergunta do Yuki também, da União Bonsai. Ele pergunta, vi hoje uma postagem sua sobre diferentes tipos de pinheiro negro. Você poderia falar sobre? Aí você, por que o pinheiro negro na sua vida? Por que você escolheu? E fala da diferença dos pinheiros para a gente. Tá bom, podemos falar sim. Uhum. Então tá. Bom, primeiro assim, o pinheiro negro, eu acredito que já nos meus primeiros trabalhos de estudo e tudo mais com o bonsai de forma geral, eu já dei de cara com o pinheiro negro, né? E quando eu estudei a questão da arte oriental, eu vi o impacto que o pinheiro tem na cultura japonesa, tá? Na verdade, assim, a própria natureza em si, o quanto ela é respeitada e desenvolvida na cultura japonesa essa presença muito forte do pinheiro e do que ele representa, né, como um todo. Então, eu me identifiquei já de cara com isso, né? Agora, assim, quando eu comecei, eu não tinha acesso a pinheiro negro, né? Então, o Kuromatsu, para mim, é uma coisa que eu também vi em livro, né? E eu não conhecia aqui a loja ainda. Então, eu comecei coletando, estudando e desenvolvendo material com pinos ilhotes na época, né? Então, eu acho que hoje, vendo isso, foi super positivo para mim naquele momento, porque é uma espécie mais complicada para se fazer bonsai. Ela tem alguns detalhes ali que são desfavoráveis, vamos dizer dessa forma, para que a gente trabalhe ela como bonsai. Mas quando eu cheguei no pinheiro negro, aí ficou mais fácil, porque o pinheiro negro, se comparado, ele é muito mais fácil em algumas coisas, é muito mais prático, né? Eu digo assim que o pinheiro negro não é tão rebelde. O Pinus iliotis é meio rebelde, sabe? E o pinheiro negro nem tanto. Fica mais fácil, né? De trabalhar e tudo mais. E aí a gente vai desenvolvendo, vai obtendo resultados, continua estudando e assim vai. Hoje eu digo que pinheiro negro, quando me perguntam assim, qual é o meu favorito, o primeiro na lista é pinheiro negro, claro, com certeza. O meu bonsai no Kokoro é o Kuromatsu, com certeza. Sobre as variedades ali de pinheiro, que o colega perguntou, que ele viu uma postagem sobre variedades de pinheiro, eu não sei se ele está falando da variedade de pinheiros no geral, ou na variedade de pinheiro negro. O que seria a pergunta lá, Wayne? Ele falou direto de pinheiro. Deixa eu dar uma olhada de novo aí. Vamos buscar. Cadê o que... tantas perguntas, Edson. Aqui. Ele colocou ele pergunta, você poderia falar sobre... negro. Tipos de pinheiro negro. Isso. Pinheiro negro. Muito bom. Vamos lá. Isso. Então, vamos lá. Veja, do que eu tenho, Edu, de conhecimento hoje aí, para comentar com o pessoal aqui na live, o seguinte, até onde eu sei, é um conhecimento que foi divulgado pelo Juan Andrade para nós aqui do Ocidente, no trabalho de estudo dele no Japão, que a gente sabe, né? O Juan uma vez fez um trabalho de divulgação sobre isso, e ele comentou que para nós aqui a gente fala pinheiro negro, né, como sendo uma coisa só, mas que na verdade no Japão eles têm variedades de pinheiro, né, de pinheiro negro, vamos dizer dessa forma, né. Então, por exemplo, eles têm ele até enumerou na época, seriam 7 variedades de pinheiro negro, mas que nem todas têm características
apropriadas para o trabalho com bonsai. Então, ou tem agulha muito grande, ou não tem um tronco que seja interessante, ou não vai bem em vaso. Então, aí tem esse tipo de situação, né? Então, nós temos a variedade que nós temos hoje no Brasil, por exemplo, a gente cultiva, não está bem claro ainda qual dessas espécies seria, né? Então, para a gente ainda é assim, pinheiro negro, ponto, né? Mas a gente sabe que existem as variações. Então, temos variedades de pinheiro corticosa, por exemplo, né? Hoje está entrando no Brasil uma variedade chamada Mikawa, que chama Kuromatsu Mikawa, que é uma planta fenomenal. É uma planta que produz um tipo de casca, um tipo de cortiça que é muito belo, é muito rico, muito interessante em sentido de textura, né? Física e visual também. É uma planta maravilhosa. E as agulhas são um pouco menores, elas ficam um pouco menores. E é uma planta muito mais fácil de modelar, ela tem uma madeira mais flexível e tal. Então, essa é uma variedade de pinheiro negro que veio para ficar, tanto no Japão quanto acredito que aqui no Brasil também. Poucas pessoas têm, por enquanto, no Brasil, esse Mikawa, Kuromatsu Mikawa, mas está aqui, já está aqui. Já tem pessoas que têm, já estão desenvolvendo até um certo nível comercial, né? E temos também algumas variedades que estão entrando aqui no Brasil, já estão por aqui também. Por exemplo, tem uma variedade que chama Shodai. Shodai é uma variedade fantástica também, mas aí é por um critério de tamanho de agulha. É uma agulha muito pequenininha, então, assim, falando em proporção, é uma planta maravilhosa também, né? Mesmo uma planta de porte médio, ela fica com uma proporção muito fantástica, né? E o Kotobuki. Kotobuki, ele já é bem famoso no mundo do bonsai como uma variedade de pinheiro negro de agulha muito reduzida. Pequena mesmo, e, assim, o trabalho de proporção daí é absurdo. Porque ela naturalmente já veja, é uma espécie de pinheiro negro anão, naturalmente pequeno, né? Então, e que já tem um tempo no Japão, ela já é conhecida há muito tempo e já tem inclusive plantas maravilhosas dessa variedade, né? Desse Kotobuki, né? Que são desenvolvidos já com bonsai, tem plantas belíssimas aí para a gente ter de referência, né? E é realmente fabuloso. Então já está entrando no Brasil esse tipo de material. Quem sabe daqui uns 4, 5 anos a gente já tem aí isso no mercado de uma forma mais comum, com mais acesso para todos, né? Mesmo que seja em forma de enxerto. E eu acho assim, eu acredito que conforme se organizar agora na sequência, eu te diria que talvez essa espécie de Kuromatsu Mikawa, esse novo pinheiro negro que está chegando, ele vai ganhar um espaço muito grande, sabe, no bonsai mundial, não é só no bonsai brasileiro, né? No bonsai mundial. No Japão, por exemplo, ele já ocupa um espaço muito grande, lá tem muita gente trabalhando com Kuromatsu Mikawa. Caraca, que legal, interessante. Talvez a gente tenha alguns segundos aí, mas a gente vai aí para essa pergunta do Pequim. Ele pergunta para nós dois, mas eu vou deixar a pergunta para você, que você é o entrevistado hoje. Olá, boa noite aos dois. Boa noite, Pequim, meu amigão. Muito bom ouvir vocês, falei obrigado. O que os trabalhos com pinheiro negro mexeu com você como pessoa? Interessante, legal. Eu diria assim que o bonsai de forma geral, e a gente entra no assunto lá do bonsai-do, né? Eu acho que o bonsai, de forma geral, ele transforma, né? Ele transforma. E eu acredito na ideia do bonsai como instrumento de aprimoramento humano, né? Então, acredito na ideia de que a gente pode aproveitar essa jornada do bonsai, esse bonsai-do, para aprender algumas coisas para a gente, né? Para usar no nosso dia a dia, na nossa vida. E o bonsai, de forma geral, ele traz grandes ensinamentos, né? Eu acho que o pinheiro negro, para ser bem objetivo, então, com o que o Pequim perguntou ali, o pinheiro negro eu acho que é uma planta que exige muita disciplina, né? Ele exige disciplina no estudo, ele exige disciplina na prática, né? E eu acredito que isso é uma coisa que me atraiu muito e que me ajudou muito, né? Eu acho que me identifiquei com o pinheiro talvez por causa disso, né? Então, acredito que sempre fui um cara disciplinado, mas o pinheiro ele veio a reforçar
isso daí para mim, né? E eu acredito que realmente o pinheiro, se a gente não tem meio termo, sabe? Para a gente ter um bonsai de pinheiro negro de qualidade, ele exige muita dedicação, muita disciplina, muita paciência e muita perseverança, mas isso é do bonsai como um todo. Mas no pinheiro, especificamente, cara, eu te diria que a disciplina necessária para você entender que tem uma época certa para fazer as manutenções, mas quando chega essa época, você não pode perder a época, que você tem que executar essa manutenção da forma correta, sabe? Então tem um conjunto aí que a gente precisa desenvolver para poder, no final, ter uma planta de boa qualidade, né? Conseguir realizar isso, de a gente ter um bonsai de pinheiro negro de qualidade, né? Então, acredito que essa questão que enriqueceu para mim muito foi essa questão de reforçar a questão da disciplina. E como eu já disse, né, anteriormente, o pinheiro negro é disciplinador. Por causa disso, se a gente aprende com o pinheiro negro as etapas de processo, respeitar ciclo, né, e tudo mais, a gente vai conseguir desenvolver muito bem o trabalho com as outras espécies, né? Aí uma coisa que é recorrente também, eu quero aproveitar para compartilhar, Weiner, é o pessoal comentar assim, poxa, mas é só o pinheiro negro que é assim, então eu prefiro uma caliandra, né? Então eu digo assim, poxa, pessoal, não vejam bem, né? Como eu comentei, o pinheiro negro ele nos dá uma boa base para saber o que é necessário para fazer um bonsai de qualidade, né? Então vejam que o que eu vejo, tá? Essa é a minha visão, tá? A minha percepção é de que a gente está acostumado muitas vezes a fazer um bonsai meio atropelado, meio na pressa, sabe? De ter já o resultado ali e tal. E a gente atropela etapas, a gente atropela processos, a gente não conhece o ciclo, a gente não respeita a planta. E aí, assim, a gente vai desenvolvendo de uma forma equivocada o bonsai por um motivo muito simples, né? A planta tolera o que a gente faz. Não quer dizer que ela gosta disso, não, tá? Ela tolera, ela suporta aquilo que a gente faz, mas muitas vezes não é o correto, né? Então, mesmo uma planta super comum, por exemplo, uma caliandra, né, que eu digo que para mim aqui, por exemplo, é uma das espécies mais comuns, é extremamente forte, é uma planta que, nossa, merece Você até fala caliandra celói, né? Sim, sim. Então, veja, mas ela também tem o ciclo dela, ela também tem os detalhes que precisam ser atendidos, precisam ser respeitados para que a gente consiga ter um bonsai, então, de caliandra com qualidade, né? E gosto da ideia também do seguinte, que a gente desenvolva um bonsai coerente, né? O que eu quero dizer coerente? A planta não pode estar sobrevivendo num vaso, né? Não pode ser um regime dessa forma, né? A gente tem que extrair... Cadê o respeito? Cadê o respeito? A gente tem que extrair o melhor da planta como indivíduo, né? Mas oferecendo para ela uma condição de vida favorável, né? Não pode ser, o bonsai não pode ser uma planta onde só há restrição o tempo todo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, né? Verdade. Entrou um amigo nosso aqui, cara, que você conhece muito, o Isailton. Grande abraço pro Isailton. Um abração pro Isailton. Parceirão, amigo. Eu te mandei uma mensagem, Isailton. Depois você vê lá, meu amigão. O Edson, tem uma pergunta aqui do Alexandre Coelho. Um grande abraço, Alexandre Coelho, lá do Nordeste. Ele pergunta, fala assim, grande artista, afirma. E ele fala, gostaria de saber se ele fez algum curso de desenho anteriormente. As Belas Artes, acho que te levou a isso, né? Ou é só música das Belas Artes? Veja, a questão das Belas Artes veja assim, eu estudei Belas Artes, eu não cheguei a concluir o meu curso, né? Não sou formando, eu cursei, mas não me formei, isso é importante esclarecer, né? Eu não cheguei a concluir o meu curso. Meu curso lá era superior de pintura na Escola de Música e Belas Artes, mas eu consegui trazer muito do que eu desenvolvi lá para dentro do meu trabalho com bonsai, a tal ponto, veja só, que eu poderia ter voltado e concluído o meu curso, mas eu não voltei. E hoje não tenho, acho que neste momento eu não tenho nem interesse em voltar. Porque eu acredito que o bonsai, para mim, é suficiente hoje, né? Eu posso continuar estudando arte e tal, e tudo de uma outra forma e tal,
mas para mim o que me interessa hoje é a questão de arte voltada para o bonsai, né? Direcionada para o bonsai. E eu desenho, na verdade, desde que me conheço de gente, 3, 4 anos, eu já rabiscava, já desenhava, e quando já mais jovenzinho, já me imaginava acadêmico da Escola de Música e Belas Artes. Tanto é que eu só saí do segundo grau e já fui direto para a universidade, né? Consegui já ingressar, e muito novo já e tudo mais. E foi uma experiência fantástica para mim, foi uma experiência assim que realmente mudou muito, acrescentou muito para mim. E daí é claro que eu já cheguei na universidade, pra gente entrar lá, você tem que entrar sabendo, né? A gente tem que entrar sabendo desenhar, pintar e tudo mais. Então eu já cheguei lá com essa bagagem. E aí quando eu então entrei no mundo do bonsai, eu já vim com isso daí já desenvolvido, né? Então as noções de proporção, tridimensionalidade, tudo que envolve a questão de desenho e arte, assim, eu já trouxe de bagagem comigo para dentro do mundo bonsai. Legal. É uma experiência muito bacana, parabéns. Obrigado, O Gabriel obrigado. Ferreira aí, o Gabriel Ferreira, um cara bem bacana, gostei dele de uma live que ele fez com o David de Macaé. Ele pergunta aqui, boa noite. Edson, a paciência é uma barreira que enfrentamos no início da caminhada. Qual a relação que você faz com o cultivo do pinheiro negro que exige um tempo maior para desenvolver um projeto? E junto dessa pergunta, Edson, eu queria saber se você já tem algum pinheiro negro de michô desde semente. Se sim, quanto tempo levou para se formar toda a planta? Vamos lá. Então, primeiro ali, Gabriel, acompanha os teus trabalhos, tá, meu amigo? Tá de parabéns também pelas condições aí. Guri, gente boa, né? Muito. Para mim, nova geração de bonsai, um cara que tá vindo com força aí, com ânimo. Cara, continua, segue firme aí, que teu trabalho tá muito bacana, tá? Tá de parabéns aí pela E nos motiva, né, Edson? Isso é muito bom. O que eu gosto dessa nova geração é isso, essa motivação que eles dão pra gente. Com certeza. Eu fico muito contente de ver esse Eu pessoal também. produzindo super bem, né? Então, meu parabéns aí pro nosso amigo Gabriel. Veja, eu acredito que isso daí não é só com relação ao pinheiro, né? A gente tem no começo essa pressa, né? Não tem a paciência necessária para desenvolver o bonsai como se deveria, no caso, né? E veja, eu acredito que isso é uma barreira, não só com o pinheiro, mas com qualquer uma das espécies. Mas é claro, quando a gente fala que o pinheiro ele exige etapas de processo, que tem um momento específico para você fazer a intervenção, e daí o cara segurar essa onda, né? Para que consiga ter depois um bonsai de pinheiro negro, eu te diria que é o seguinte, que é nisso que se encaixam daí as caliandras, se encaixam os ficus, né? Os ligustros, porque são espécies que vêm preencher essas lacunas nas nossas vidas, né? Que ficam com o pinheiro negro, porque a gente vai ter os momentos muito específicos para desenvolver e tal, né? Mas que é super comum essa questão, Gabriel. Eu te diria o seguinte, se fosse pensar só em pinheiro negro, vem aquela questão que eu comentei, bonsai né? Então a gente buscar se aprimorar no processo e desenvolver essa paciência, né? Então, como eu disse, o bonsai não somente pelo bonsai em si, né? Mas como instrumento de autoaprimoramento. Eu digo sempre que assim, nesse tipo de situação que a gente valida o bonsai como arte, tá? Onde a gente também se permite se transformar no processo, tá? E isso pode ocasionar mudanças profundas nas nossas vidas, tá? Acredito que tem muito aí para se explorar, né? E o desenvolvimento dessa paciência, que é tão necessária no caso do pinheiro, com certeza é uma delas. Então, como a gente já falou, eu gosto sempre eu sempre lembro dessas 3 palavras que são essenciais para o bonsai e talvez mais ainda para o pinheiro negro, né? Então, é a questão da paciência, a disciplina e a perseverança. Essas 3 palavras, meu amigo, sem essas 3 palavras fica difícil fazer bonsai, tá? Então, eu diria que a gente deve perseguir isso daí como objetivo prático no bonsai. Enquanto a gente desenvolve o bonsai, a gente deveria buscar desenvolver isso dentro de nós, né? E como disse, aí a gente traz um verdadeiro valor para o bonsai, né? Seria isso. Interessante. E planta de semente, você tem?
Planta de semente. Pinheiro negro? Pinheiro negro de semente, eu tenho. Inclusive, os meus xodós de pinheiro são pinheiros de semente. São os pinheiros que eu mesmo plantei a semente, desenvolvi o processo, fiz o ciclo completo de fazer o sashiki, de depois selecionar e resselecionar, filtrar e tudo mais. E hoje eu tenho, né, me restaram de todo o processo, eu tenho 2 plantas, né? E essas 2 plantas são os meus xodós, né, do bonsai. Uma delas um pouco para trás ainda, porque eu estou focando em formar tronco grosso e nebari interessante, então ela está num caminho. A outra já formou nebari, então já tem uma estrutura um pouco mais adiantada. E assim vai. Esses são os meus xodós, né? Eu tenho então pinheiros que eu desenvolvi desde o início. E eu sempre indico que para os meus alunos, principalmente nos cursos de pinheiro, que desenvolvam isso. Eu tenho essa proposta de que desenvolvam mudas de pinheiro no início, semeiem e desenvolvam um processo completo, que eu acho fundamental. Eu acho isso fundamental para quem principalmente pretende cultivar o pinheiro negro como bonsai ao longo da sua jornada como bonsaidor, porque onde é possível, claro, porque, gente, só dessa forma você vai entender realmente como funciona não só o ciclo vegetativo, mas o ciclo de vida da planta. Como é que ela acontece desde sementinha até chegar num ponto onde se torna realmente interessante, um bonsai e tudo mais, tá? Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que não só, inclusive, com o pinheiro negro, a gente deveria, naquela ideia do estudo aprofundado das espécies, a gente deveria fazer com outras espécies também, né? E eu sou um grande incentivador desse tipo de prática, né? Que a gente conheça essa planta desde sempre, né? Porque eu semeei, né? Então eu tenho o conhecimento disso daí. Agora, a outra pergunta que você fez é de quanto tempo e tal. Eu te digo o seguinte, com a minha experiência prática hoje, eu posso te afirmar que desenvolvido da forma correta, se a gente começar ali com um bonsai pequeno, um bonsai de chorrim, por exemplo, um chorrinzinho, então ali em torno de 20, 25 centímetros de tamanho, a gente pode formar um pinheiro negro chorrim com 5 anos de trabalho, de semente, a partir de semente, né? Então, se a gente desenvolver todas as etapas de processo de forma correta, em 5 anos você pode segurar na sua mão um vasinho com um pinheiro negro. Claro, como eu falei, o tempo é uma barreira intransponível. Então, ele não vai ter maturidade. Não vai ter traços de maturidade. Ele não vai ter casca, ele não vai ter agulha pequena, mas ele vai ter uma estruturação primária muito agradável, muito interessante, de forma que você vai conseguir reconhecer valor numa planta como essa, mesmo ela sendo tão jovem, né? E aí vamos, de repente, pensar que com mais 5 anos começa a vir traços de maturidade. E depois com mais 5, a gente já está falando de 15 anos. E assim vai, né? O tempo vai deixando suas marcas e a planta vai criando casca, vai reduzindo o tamanho de agulha, e aí a gente vai qualificando o material. Mas, como disse, reforço, é possível com a dedicação, o trabalho técnico correto, em 5 anos você ter um bonsai de chorrim, um chorrim de Kuromatsu, né? Seria isso. Interessante. Hoje a minha filha mais velha está completando 11 anos. Olha. E 11 anos atrás, no dia que ela nasceu, eu semeei uma semente e ela tem o seu piteco ali de referência com ela. Olha, e se você parar para pensar, um piteco, eu consigo fazer um bonsai dele de semente por 2 anos, 3 anos, eu consigo ter um piteco de expressão até. Que bacana. Mas eu fui conduzindo essa planta para que criasse essa identidade com ela de fato e fosse avançando com os anos dela, uns 11 anos. Aí você fala, pô, Vânio, com 11 anos você tem um bonsai fantástico. Se eu tivesse uma planta como o Chicão tem, eu teria um negócio muito retorcido. Mas não, perderia a identidade que está tendo com a minha filha, com a Annalise. Então eu estou deixando o negócio desenvolver aos poucos. Porque o desenvolvimento humano é devagar. Não é tão acelerado. Claro. Formação de caráter e tudo mais. Então, para que cria essa identidade com ela e tem esse caráter e tudo, eu quero fazer da forma dela. Entendeu? Com o tempo. Então, só com o tempo que eu vou conseguir dar expressão muito interessante para esse bonsai. Sim. Isso é muito bacana.
Ô Edson, uma das coisas que eu aprendi com você, que eu levo para minha vida também, e isso já se passou 5 anos que a gente fez aquele curso, mas parece sempre que você está falando para mim, no momento que eu penso, é o lance de cada pessoa ser mestre do seu bonsai. Porque o que a gente mais vê hoje, são mestres do bonsai dos outros, né? É muito fácil criticar a planta do outro, e a gente vê inúmeras discussões, né? Eu estou há quase 26 anos nesse meio do bonsai e vi muito essas discussões. E uma das coisas que me marcaram muito no bonsai, me deixou algumas marcas até, são essas discussões. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para o pessoal. Ser mestre do seu bonsai. Seja mestre do seu bonsai. Seja mestre do seu bonsai. Então, assim, veja que a gente está falando de uma coisa que já foi dita e pensada 5 anos atrás e que continua aí, né? Continua com aí certeza. com você, de repente, como aprendizado, como filosofia e que espero que você, tenho certeza que você está perpetuando isso, você está, né? Exatamente. Sim, isso é fundamental. Eu encontrei o Sedano um tempo atrás, o Sedano estava lá, um abraço para o Sedano aí. Tava. Então, assim, ele comentou a mesma coisa, falou, cara, até hoje eu lembro de uma coisa que você disse lá em Niterói, que, pô, ficou para mim. Cara, muito legal, acho fantástico isso daí. E a ideia do seja mestre do seu bonsai, na verdade, é muito simples, né? É muito fácil, como você falou, a gente julgar o bonsai do outro, a gente saber do bonsai do outro, e às vezes a gente não é mestre do próprio bonsai, né? Então, assim, bonsai, como a gente fala, o bonsai-do é uma jornada, é uma caminhada, ela tem etapas de processo, como a gente já comentou um pouquinho ali atrás, e assim, a gente precisa, eu uso uma outra expressão também, que é assim, a gente precisa tomar posse do nosso bonsai, né? Fazer do nosso bonsai um bonsai verdadeiro, né? Um bonsai autêntico, né? Então, assim, assumir toda a responsabilidade que vem com ele, o compromisso que tem que ter na formação bonsai, né? Então, e cuidar disso da forma correta, né? E para que realmente a gente, como eu já disse, ter no final do caminho, de repente, um bonsai de qualidade e se permitir se aprimorar ao longo do processo, não é? E ser mestre do seu bonsai é isso, né? Primeiro, abraçar os seus projetos. Primeiro, assim, quais são os teus projetos, né? Tem algumas perguntas chaves que eu sempre digo que precisam ser feitas, né? O que te traz para o bonsai? O que te mantém no bonsai, né? Esse tipo de coisa eu acho que a gente precisa levantar, né? E você está disposto a fazer, vamos dizer, de certa forma, alguns sacrifícios que são necessários para você ter um bonsai de qualidade, para você ter esse desenvolvimento ao longo do processo, é necessário, né? Maestria é engraçado a gente falar, porque maestria é um processo complexo, né? É uma jornada também muito longa, e a gente dizer maestria em bonsai é uma coisa bem delicada, né? Então, eu acho que é até mais fácil, como diria, né? É mais fácil ser mestre do meu bonsai, não é? Ou deveria, pelo menos deveria ser assim, é mais fácil ser mestre do meu bonsai, deveria ser assim, do que do bonsai dos outros, né? O meu bonsai precisa primeiro de mim, né? O meu bonsai precisa primeiro de mim. Se eu coloquei ele no vaso, é meu compromisso. É meu compromisso cuidar dele, é um compromisso assumido. E eu preciso fazer o melhor por ele, né? E aí vem aquela questão das etapas. Então, assim, o meu melhor por ele é o quê? Primeiro me tornar um exímio cultivador, depois me tornar um exímio bonsaísta. E talvez lá no final vou me tornar um artista, né? Que é aquilo que a gente já falou, que no estágio final a gente rompe as últimas barreiras e aí o céu é o limite, como diria, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Muito obrigado por esse ensinamento, viu, Edson? Muito obrigado mesmo. E ficou marcado. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Alexandre Pérez Bonsai, lá de Marília. Ele pergunta: como você lida com os conceitos rígidos de certo e errado no bonsai? Você acha que criou alguma tendência a isso? Como é que é? Desculpe a pergunta, Wenner, só para eu entender bem e não responder errado. Como você lida
como você lida com os conceitos rígidos de certo e errado no bonsai. Aí ele fala, você acha que criou alguma tendência? Certo ou errado no bonsai? Estamos falando do quê? Estamos falando de Será que estética? é a regra, de, sei lá, de quebrar a regra? Eu entendi um pouco assim, quebra a regra, não quebra a regra, o que eu faço? O que são os conceitos certos e errados, essa entendi. tendência de Dos bonsai? princípios estéticos que existem no bonsai? Exatamente. Sim. Veja, eu acredito assim, a minha ideia sobre isso é bem simples, tá? Primeiro eu acredito que essas regras, elas são necessárias, tá? E vou te dizer com o olhar de quem já viu muitos alunos, quem já teve muitos alunos ao longo da carreira, tá? E eu te diria o seguinte, essas regras, para o que elas foram criadas, elas são essenciais, elas são fundamentais. Porque é o seguinte, quem está aprendendo, quem está chegando hoje, por exemplo, no mundo do bonsai, ele não vai conseguir pegar uma muda e já tornar um bonsai de primeira. A não ser que o cara seja um gênio, né? Pode acontecer? Pode. Mas vamos lá, não é a realidade da grande maioria. Então, assim, é mais fácil para mim seguir uma linha reta do ponto A ao ponto B, não é? É o caminho mais curto, não é? Então, assim, as regras, elas servem para isso. Elas me dão um ponto A e um ponto B. O ponto A é onde eu estou, o ponto B é onde eu quero chegar. Então, as regras, elas são extremamente necessárias para isso. Então, no período onde a gente está estudando bonsai, a gente precisa conhecer todas essas regras, precisa desenvolver isso daí, tá? Eu acredito que é fundamental, tá? Agora, assim como também é fundamental que em algum momento a gente entenda que aquilo foi tão necessário para eu ter uma pisada firme na caminhada do bonsai-do, né? E que agora eu já posso... Ninguém na vida levanta e sai correndo. Não dá. A gente aprende a gatinhar, depois a gente levanta, depois a gente dá um passinho. É assim que as coisas acontecem. No bonsai não é diferente. Então, as regras, nesse sentido, elas são fundamentais. Então, elas vão dar o embasamento necessário. Ok, já estou caminhando. E agora? Agora eu quero correr, amigo. Então, beleza. Para você correr, você vai ter que desenvolver o lado artístico agora. O lado criativo, tá? E para desenvolver o lado criativo, boa parte dessas regras você vai ter que pôr aqui, ó, no bolso. Exatamente. Tá? Então, eu tenho esse conhecimento, eu sei para que serve, eu conheço toda a base, tá? Mas eu já estou transcendendo isso. Eu estou transcendendo essas regras em prol do quê? Em prol da expressividade. Expressividade é o que conta. E aí é legal você ver o trabalho de desconstrução que acontece e que deve fazer parte da caminhada. Então, assim, exatamente. No bonsai é fundamental que a primeira tríade seja bem definida. Primeiro galho, galho de fundo, segundo galho, ou primeiro galho, segundo e terceiro, né? Enfim, a primeira tríade precisa estar bem definida, né? Não. Quando a gente está começando, isso é necessário. Por quê? Isso foi desenvolvido para me dar uma noção, de repente, de proporção, de equilíbrio, de que o bonsai é tridimensional, por isso eu preciso de um bom galho de fundo. Então, tudo isso é necessário para criar uma percepção adequada. Certo? Ok, quando essa percepção estiver construída, eu posso começar a trabalhar de uma outra forma, pensar de uma outra forma. Como diz, pensar fora da caixinha, né? Da caixinha. E desconstruir alguns conceitos, né? E aí eu vou entender que, de repente, o meu sashieda, que a gente fala, né, lá no bonsai, o meu primeiro galho, não é necessariamente o primeiro galho, ele pode estar lá no ápice, né? Então, é desconstruir, isso já é desconstruir o processo que a gente aprendeu lá no início, né? Então, a questão das regras, essa questão do certo pelas regras, é necessário, tão quanto é necessário que em algum momento da tua jornada, do teu bonsai-do, que você possa transcender isso. Interessante, gostei da resposta. Legal. E o Alexandre aqui concorda e corrobora da sua mesma resposta, das suas palavras. Legal isso. Opa, obrigado. O Jairão aqui de Goiás está falando pra gente aqui, a saudade de vocês e todos os amigos que o bonsai me proporciona.
Obrigado pelas lives, nos deixa mais próximo. Ô, Jairão, bom demais ouvir isso, cara. Abração pra você, Jair. Legal. Gente boa demais. Isso, muita gente boa. Um grande artista também. Olá, Luiz Galvão. Abraço, Luiz Galvão. Abraço pra você, meu amigo. Certíssimo, amigo. Concordo com você. Legal. Tem nosso amigo aqui, seu Nelson, lá de Niterói, cara. Desculpa, pode repetir. Lula um dos nossos expoentes aí do bonsai brasileiro, pô. Isso. O Fernando Faria, cara. O Fernando Faria, na outra live, ele falou que tem bastante gente já estudando aí as nossas nativas e catalogando isso aí. Vai ter coisa boa pra gente. Tomara, que coisa boa. Ô, Alan, depois eu mesmo vou te responder essa pergunta que você está fazendo com um post. Eu vou te passar um livro, que você vai entender um pouco melhor isso aí. O seu Nelson Monteiro, cara, de Niterói, ele pergunta, desde lá ele está fazendo essa pergunta, coitado. Por que até hoje só se conhece um bonsai de araucária? Então, essa pergunta é muito comum, senhor Nelson. Um abraço para o senhor, viu? Um abraço para o senhor e um abraço para a dona Graça lá também. Queridíssima dona Isso Graça. aí. Manda um abraço para ela lá. Então, senhor Nelson, é o seguinte, o bonsai de araucária eu acompanho já tem um bom tempo aqui a formação do bonsai de araucária, que é esse que a gente conhece, que é do nosso amigo aqui da Bonsai Curitiba, o Renato Henning, figuraça também do mundo bonsai, super querido. E eu acompanho essa planta já tem muito tempo, tá? Na verdade, praticamente desde o meu começo da minha história com bonsai. Enfim, o que eu posso te dizer é que a araucária tem uma estrutura fisiológica diferente, tá? É muito, talvez a palavra seja rudimentar, porque por ser realmente talvez uma planta pré-histórica e tal. E aquela ideia que eu coloquei já aqui na live, de que a gente tem que entender a resposta da planta no vaso e a resposta dela às técnicas do bonsai, no caso da araucária é um pouco delicado, né? Então, eu, por exemplo, já tive algumas experiências onde a gente poda uma ponta da planta, seca um pedaço, seca um galho. Então, tem esses detalhes todos aí que complicam um pouco a formação da planta como bonsai, né? Agora, a prova viva é que nós temos lá o bonsai de araucária fantástico do Renato, de que é possível, é perfeitamente possível de se fazer o bonsai de araucária, né? Agora, por que só tem um? Porque eu acredito que o know-how disso está com o Renato, ele está difundindo na medida do possível, né? Agora, veja, ele mesmo tem apenas uma araucária, né? Ele só tem aquela, naquele nível, ele está formando várias outras, não sei nem dizer quantas, mas ele tem várias outras, mas que vão demorar ainda muitos anos para em algum momento vai chegar aí 7, 8, 10 araucária. Então isso logo já não vai ser apenas uma, né? Uma planta fabulosa, uma planta, nossa, linda demais. A araucária dele é fantástica. E eu estou desenvolvendo os meus trabalhos aqui também, tanto para mim quanto para alguns clientes. Eu tenho alguma coisa já conduzida. Muito disso à minha maneira, né? E algumas coisas com dicas que o próprio Renato deu, que é uma pessoa que, inclusive, nesse sentido, é super colaborativa. Não segura nada, ele dá dica mesmo, ele orienta. E, inclusive, logo eu pretendo trazer ele para cá para a gente fazer um trabalho exclusivo de araucária, porque o pessoal é muito curioso com isso, né? E, com certeza, ele vai elucidar algumas dúvidas para nós todos aí no processo de formação. Agora, de fato, a planta é fabulosa. Maravilhosa. É maravilhosa mesmo, de fato. Eu gosto muito das araucárias dele, conversei com ele já no WhatsApp e tudo, muito bom, muito bonitas as plantas. Ô Edson, eu tenho mais que te agradecer, cara, mas chegamos no fim aqui, depois a gente vai conversar, mas espero que essa live nossa esteja no YouTube também, no canal da Bonsai UI, e quem tiver interesse, vai lá, nos motiva lá, aí a motivação vem simplesmente se inscrevendo lá no nosso canal. Não vai ser um canal somente de live, tá? Eu te confesso a vocês que eu tenho aprendido muita coisa com tudo isso. Vai ter canais, vai ter outros vídeos diferentes. Quero até um dia visitar o Edson, poder fazer um vídeo de lá e a gente colocar também. A minha ideia é essa. Tá bom, galera? Edson, sinta-se abraçado por nós. As últimas palavras estão com você, tá bom? Fala aí o seu canal, como que faz para entrar em contato com você, como que faz para acessar o Bonsai.
fala aí o que você quiser deixar aí. As últimas considerações suas estão à sua disposição, meu amigão. Tá bom. Tempo que quiser. Quanto tempo eu tenho? E a gente tem aí mais ou menos meia hora. Dá para você falar bastante coisa. Ah, dá para falar bastante coisa. Então tá bom. Bom, o pessoal pode me encontrar aí, o meu trabalho pela loja Obonsai no www.obonsai.com.br, né? A gente está aí para atender da melhor forma possível, né? Quero já registrar aqui que o nosso objetivo como loja é excelência no atendimento. A gente está muito focado nisso, eu e a minha equipe também, né? E estou à disposição de vocês aí também, né? Para quem quiser depois mandar algum e-mail, algum contato, por favor, estejam à vontade, tá? O meu Instagram pessoal aqui, o Cordeiro Edson 27, tá bem no comecinho ainda. Eu quase não tenho interação com ele no momento, pretendo organizar isso daí ainda. Mas se quiserem mandar alguma coisa por lá, eu vou tentar desenvolver também, tá? E mas tem o da loja, né? Hã? Isso. Mas tem o Instagram da loja. No momento eu tô usando aqui o Bonsai. E é isso. Eu quero te agradecer muito pela oportunidade, Vânia. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui contigo. Um amigão do coração no mundo bonsai. Eu também sou muito grato ali, como o Jairinho comentou, a todos os amigos que o bonsai nos proporciona aí, né? Acabei de ver ali o Hans mandando um abraço para nós ali. O Hans, Hans, figuraça. Tá sempre assíduo nas minhas lives, cara. O pessoal de Goiás todo, muito obrigado. O pessoal dali é muito gente boa, né? Meu Deus do céu. Gente boa. Família, com certeza. Família. E é isso. Eu acredito que, na medida do possível, aí cada um contribuindo à sua maneira, a gente, nesse momento que a gente está de pandemia e tudo mais, a gente consegue gerar conteúdo aí que possa acrescentar para os amigos aí que participam da comunidade de bonsai. E é isso. Só agradecer mesmo, né? E estou à disposição do pessoal aí, para quem quiser entrar em contato, né? Para servir como loja ou seja como profissional, estamos aí à disposição, tá? Meu cordial abraço para todos vocês aí e obrigado pela disponibilidade de vocês nessa live. Muito obrigado, Ed. Tudo de bom. Dê um abraço na esposa, na filha e em breve nós vamos nos encontrar. Obrigado, e se cuida aí, cara. Será muito bem-vindo aí, meu jovem. Deus abençoe, cara. Valeu, vai. Tchau, tchau. E aí, galera? Curtiram aí a live com o Edson Cordeiro? Muito bacana, né? O Edson não tem só ensinamento de bonsai, tem uns ensinamentos interessantes também. E se você tem interesse em fazer um curso com o Edson, vai lá, procura o Edson. Leva ele até a sua cidade, até o seu local, o seu viveiro. O cara é bom. Eu já tô com o meu aqui, ó. Olha o meu certificado aí, ó, de Pinheiro Negro. Há 5 anos atrás. O Edson é muito bom, viu, galera? E tenho vários aprendizados que eu trouxe, como vocês viram aí na live, até hoje. E foi 5 anos atrás. E modificou muita coisa no meu cultivo, na minha vida, no meu pensar de bonsai. Tá bom? Tudo de bom pra vocês. Mas antes disso, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Beleza, galera? Isso nos motiva cada dia mais. Tchau, tchau e tudo de bom e até a próxima!